saltar edifícios altos em saltos únicos e ser mais rápido que balas em alta velocidade são feitos de força e velocidade que podem ter parecido impressionante em 1938, quando a Action Comics chegou às arquibancadas pela primeira vez. No entanto, à medida que as histórias em quadrinhos cresciam cada vez mais, também cresciam os atos de heroísmo. Como resultado, Superman teve que realizar feitos ainda maiores para acompanhar suas histórias. Quando a DC Comics entrou na Era de Prata, as histórias em quadrinhos mergulharam de cabeça na ficção científica. Superman se viu em aventuras que abrangeram novos mundos e até novos universos. À medida que as instalações cresciam em escala, a própria força do Superman parecia crescer também, atingindo níveis de poder imensuráveis. O tempo passa, mas o Superman continua sendo o padrão de super-herói. Quando ele estreou, ele era simplesmente o herói mais rápido e o guerreiro mais forte. Mas com a mudança dos quadrinhos, seus feitos também se tornaram cada vez mais impressionantes. Então vamos ver no vídeo de hoje os maiores feitos do Superman. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo também. Superman usou correntes místicas para separar os continentes da Terra. O Homem de Aço foi constituído de poder e de fraqueza ao longo dos anos, mas suas fraquezas em relação à Kryptonita e à magia fizeram outros personagens também se tornarem páreo para o Superman. Ele tentou encontrar uma maneira de aumentar sua defesa mágica quando viajou para a Terra 2 para encontrar o Dr. Destino. Ele ajudou o herói místico a impedir um ataque ameaçador de uma força alienígena. Superman e Dr. Destino tiveram que trabalhar juntos para impedir uma série de desastres naturais. Os alienígenas causaram os desastres ao unir os continentes. O Dr. Destino criou correntes místicas que o Superman foi capaz de puxar para separar os continentes da Terra e impedir esses desastres naturais. Foi um dos seus maiores feitos após uma de suas maiores reduções de poder. Ele segurou 200 quintilhões de toneladas com uma mão em All-Star Superman. All-Star Superman é um dos melhores quadrinhos do Superman por seu manejo cuidadoso com a mitologia do personagem. A coleção de histórias entrelaçadas serviu como uma carta de amor ao Superman e seus personagens coadjuvantes que exploraram uma das melhores versões do Homem de Aço. A exposição do Superman à quantidade excessiva de energia do Sol aumentou seus poderes. Ao testar os novos limites de seus poderes com um cientista, ele foi capaz de levantar o equivalente a 200 quintilhões de toneladas com uma mão. Superman levantou o peso equivalente da Terra por 5 dias, porém esse era o limite superior do aparelho, então ele poderia ter levantado ainda mais. Durante o lançamento de toda a linha Novos 52, todos os principais personagens da DC e títulos de livros voltaram às suas origens de uma forma ou de outra. As histórias canônicas alteradas levaram a algumas melhorias, embora alguns personagens não tenham se saído tão bem assim. Os Novos 52 mudaram algumas coisas em relação ao Superman, mas o que não mudou foi o nível de poder do personagem. Embora nem de longe ele seja tão poderoso quanto na Era de Prata, os Novos 52 realizou alguns feitos incríveis para o Superman. Ele treinou com máquinas avançadas, o que lhe permitiu mostrar sua força. Superman foi capaz de levantar o peso equivalente à Terra por 5 dias, deixando cair apenas uma gota de suor. Ele destruiu uma lua com um soco. Nessa história, a sombra da lua ameaçava cobrir toda a Terra, e para variar, o Superman foi quem conseguiu salvar o dia. Superman já é fisicamente um dos heróis mais fortes do universo DC. No entanto, ele pode aumentar ainda mais sua força voando em velocidades incrivelmente altas. Ele voou quase à velocidade da luz através do espaço para transferir um soco de massa infinita na Lua Sombria, que estava se movendo em direção à Terra com uma velocidade incrível, tornando o feito ainda mais impressionante. Ele dominou seus poderes elétricos para manter a Lua magneticamente em órbita. Os poderes do Superman mudaram algumas vezes ao longo dos anos, e sua força nem sempre esteve disponível para ele confiar. Numa época em que seu corpo se transformou em energia, ele possuía novos poderes eletromagnéticos que o obrigavam a improvisar em situações difíceis. Nessa edição, a Liga da Justiça enfrentou a ameaça de um vilão que ameaçava derrubar a Lua.
Superman normalmente poderia usar sua força para empurrar a Lua de volta à sua órbita normal. No entanto, ele criou um campo magnético ao redor da Lua com uma polaridade oposta da Terra. Isso afastou um pouco a Lua da Terra e provou que a força do Superman também vinha de sua determinação e engenhosidade. Ele destruiu acidentalmente um sistema solar inteiro com um super espirro. Quando a Era de Prata da DC Comics começou, as histórias do Superman pareciam levá-lo cada vez mais para longe da Terra e para reinos de ficção científica. Em Action Comics número 273, um mágico da quinta dimensão voltou para causar estragos na vida do Superman. Durante essa aventura cósmica, o Superman passou por uma crise em que ele espirrava incontrolavelmente. Temendo pela vida de todos ao seu redor, Superman voou para um espaço desabitado para liberar seus poderosos espirros, que foram capazes de destruir sistemas solares inteiros. Ele arrastou uma galáxia de mundos para um novo local quando ainda era o Superboy. A maior parte da grande mídia sugere que os poderes de Clark aumentaram com a idade, o que significa que o Superman adolescente não poderia fazer tantas coisas quanto o Superman adulto. A Era de Prata não era tão rígida com esse tipo de orientação. Como resultado disso, uma das melhores versões do Superman tinha uma força que às vezes superava muito a de sua contraparte adulta. Em Superboy número 140, o Garoto de Aço encontrou um jogador implacável na maior parte da história. No entanto, a abertura da história em quadrinhos mostra o Superboy salvando planetas de uma galáxia inteira. Ele os arrasta para uma nova galáxia com sóis compatíveis um com o outro, puxando-os em uma linha usando grandes correntes. Ele ajudou a erguer o Livro da Eternidade. Em duas ocasiões diferentes, o Superman levantou objetos de peso ou massa infinitos. O primeiro foi em Liga da Justiça, o Espectro, a Alma de Guerra. Quando o Espectro inconscientemente caiu, Superman e Mulher Maravilha lutaram para mantê-lo à tona. Seu corpo infinitamente pesado continha a própria eternidade. E em Crise Final, onde o Superman do futuro, o Superman do presente e o Shazam levantaram o Livro da Eternidade, um livro que continha páginas infinitas e, portanto, um peso infinito. Em ambas as ocasiões, Superman contou com um pouco de ajuda de outros heróis poderosos, mas somente os heróis mais fortes podem estar à altura para fazer isso. Ele jogou o mundo de volta no tempo até o Big Bang, numa história que coloca o Homem de Aço contra um conquistador intergaláctico que quer destruir o universo e criá-lo novamente depois de perceber uma imperfeição no Big Bang. Para detê-lo, a Terra une forças com Apocalipse, mas Brainiac 13 os trai. A única maneira de consertar isso é enviar o vilão de volta no tempo. O Superman joga todo o planeta de volta para o tempo até o Big Bang. Ironicamente, o vilão percebeu então que ele era a própria imperfeição o tempo todo durante essa história. Mas o fato de o Homem de Aço poder ir contra a gravidade, o tempo e a física em geral nunca deixou de surpreender os fãs. Ele voou para o Sol para movê-lo mais perto da Terra. Lançado em 1958, edição número 33 de Superman, um vilão com controle de poderes de gelo estava fora de controle. A solução do Superman foi aproximar o Sol da Terra para tentar impedir a Terra de ser congelada. Ignorando as consequências catastróficas que a aproximação do Sol causaria, o ato por si só exigiu uma força e resistência imensuráveis. O Homem de Aço foi capaz de suportar a temperatura central do Sol, que é cerca de 27 milhões de graus Fahrenheit. A história em quadrinhos ainda afirmou que o Superman pode suportar temperaturas de até 50 milhões de graus, então o calor do Sol representava pouca ameaça para o Superman. Superman e suas versões alternativas podem romper barreiras universais. Superman é um dos seres mortais mais fortes de todo o universo DC. 2 vezes em Crise Infinita, o Superman da Terra 2 conseguiu romper as barreiras entre os universos. Superman escapou de seu exílio em um universo de bolso com alguns outros, seguindo um dos quadrinhos mais importantes da DC, Crise nas Infinitas Terras. Ele foi capaz de escapar, reduzindo a barreira universal, soco por soco. Quando o Superman da Terra 1 e 2 lutaram, seus socos continuaram a quebrar as paredes da realidade e os enviaram através de seus 2 mundos. Ele conteve o poder de um buraco negro na palma de sua mão. É difícil imaginar o Superman lutando contra os vilões da Terra
quando ele também realiza feitos incríveis, como o que fez em Liga da Justiça número 77. Nessa edição, o Átomo descobriu um dispositivo contendo um pequeno buraco negro. Após a destruição do dispositivo, para evitar que ele expandisse e destruísse o planeta, Superman teve que manter o buraco negro contido em suas mãos até poder voar para o espaço e jogá-lo para longe do planeta. Esse ato por si só foi mais que suficiente para provar a força do Superman, embora tenha sido interpretado de forma bastante casual nessa história. Superman rompe os próprios laços do infinito. DC Comics Presents número 29 é uma história estranha e selvagem, exalando aquele toque de charme da Era de Prata. Superman persegue o corpo inconsciente da Supermoça enquanto ela estava voando pelo espaço. Várias páginas retrataram o Homem de Aço viajando pelo espaço, ganhando velocidade e cruzando limites, até que ele literalmente rompeu todo o tempo e o espaço. Superman voando tão rápido a ponto de romper os laços do infinito mostrou aos fãs o quão rápido e poderoso ele é. E não se preocupava também com as ramificações que esse tipo de poder poderia ter nas histórias futuras. No entanto, foi uma das maiores conquistas do Superman. O feito de quebrar o infinito não apareceu novamente nos quadrinhos até os dias de hoje. Eu não preciso mostrar os feitos mais grandiosos do Superman para provar o quão poderoso ele é. Todo mundo já sabe disso. Mas se você gostou desses destaques, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, galera. Tchau!